Boa tarde, começamos aqui a segunda parte do nosso congresso My Wood Home 2022. De manhã foi um sucesso, mais de 300 pessoas nos acompanhando nas palestras da manhã e agora não vai ser diferente. O pessoal já está chegando, já está dando boa tarde aqui. Estou aqui, já Camila Alves, já boa tarde, o Miguel Totoriella, boa tarde, a Letícia, boa tarde. Muito obrigado a todos vocês que vão participando, vão entrando aqui no nosso chat. Esse chat serve para você participar, bater um papo conosco e também fazer perguntas aos nossos palestrantes. E hoje, nesse período da tarde, o nosso evento está especialíssimo. Nós vamos falar com o nosso primeiro palestrante. A empresa dele fica na Itália. Ele está falando no Brasil, mas você vai ter surpresa. Atrás dele, o fundo é italiano. Nosso segundo palestrante, Emanuele, também vai falar da Itália. O nosso terceiro palestrante, o Luca, vai também falar da Itália. E nós encerramos com o Alejandro falando diretamente da Argentina. Então, o nosso congresso agora à tarde está internacional e com palestras exclusivas e inéditas que você só vê aqui no congresso My Wood Home. Ok, gente? E não se esqueça de acompanhar todo o projeto, todas as especificações, todos os links nas mídias sociais do My Wood Home, no Facebook e também no Instagram. Nós colocamos lá todos os links para você assistir amanhã. Amanhã nós começamos às 8 horas da manhã e não teremos palestras à tarde. Amanhã será somente pela manhã, com palestras também inéditas e exclusivas. Amanhã vai ter uma novidade que eu vou contar para vocês logo depois da palestra da Silvia Scali, que está... Estou fazendo uma parceria aí no workshop My Wood Home, que é um inédito em todo o Brasil, em toda a América Latina. E não vamos perder mais tempo, não. Quero dar boa tarde aqui para o nosso primeiro palestrante. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Paulo. Tudo bom? Tudo bem, Christian? Tudo bem com você? Você está falando hoje de Curitiba, né? Isso, eu estou em Curitiba. O fundo é italiano, mas eu estou em Curitiba. Rapaz, eu estava falando com o Christian agora há pouco. Eu falei assim, Christian, que lugar bonito é esse aí. É a sede da Rotoblas, é a sede da Rotoblas. Agora, ele contou uma historiazinha. Dá para você contar essa historiazinha? Onde é esse lugar aí? Conto sim. A Rotoblas fica originalmente no norte da Itália, próximo da fronteira com a Áustria, Suíça, é uma área de bastante montanhas ali. Então, a sede está ali e ela foi ampliada durante os anos. E a história que eu estava contando para o Paulo antes é que essa última ampliação... Coloca ela na tela inteira, o Guilherme, nosso diretor, só ficar para a gente ver melhor. Na tela única aí. Agora sim. Então, continua. Essa parte preta aqui é a parte nova, que é um estoque automatizado em madeira, que a gente inaugurou ano passado, e ela foi uma ampliação, a terceira ampliação que a gente fez nos últimos anos. Só que quando a gente vai fazer essa ampliação, aqui na frente vocês estão vendo o Parreiral. Quando foi ampliar, o terreno, nossa propriedade já tinha acabado, a gente foi comprar a propriedade do lado, e chegou para a empresa que era detentora do direito do terreno, e pedimos para comprar o terreno, e não sei, custava, sei lá, 2.000 euros o metro quadrado, e a gente chegou, ofereceu, sei lá, 1.500, 1.800, o pessoal falou, não, a gente não quer esse valor. Eu disse, não, então beleza, vamos fazer uns 2.000, não, a gente não quer esse valor. Não, 2.500, não, 2.500 também a gente não quer. Aí, não, mas quanto você quer? A pessoa pediu, sei lá, 5.000 euros, por exemplo. Aí o proprietário da empresa falou, não, mas daí é complicado, né, porque é muito diferente. Ele falou, então, quantos anos a sua empresa tem? Ele falou, a gente tem 30 anos. Então, a minha empresa, a igreja, tem mais de 2.000 anos. A gente pode esperar, você está disposto a pagar o que a gente quer receber pelo terreno. Alguns anos depois, foi comprado, não sei o quanto foi pago, mas não foi pouca coisa, não, porque a detentora era a igreja, ela podia botar o preço que ela quisesse. Não, aí o lugar é muito lindo, né? E então não vou perder mais tempo, não, que histórias você tem muita coisa para contar. Eu sou apaixonado pelos produtos da Rotoblas, eu sempre acompanho, e eu acompanho o pessoal da Itália, quando publica as peças que vocês fabricam para possibilitar a construção em madeira, são fantásticas, as ideias maravilhosas. E você começa a sua palestra também com uma imagem do outro lado dessa que está aí no fundo com você. Então, não vou perder mais tempo, não. O tempo é seu, a sua palestra é sua. É com você, Christian. Obrigado, Paulo. Então, conforme o Paulo já me apresentou, meu nome é Christian, eu sou engenheiro especializado em madeira, com graduação aqui no Brasil e extensão na Alemanha. Trabalho na Rotoblas desde 2011. A Rotoblas é uma empresa italiana, mas que hoje tem filiais ao redor do mundo.
Então, aqui, como o Paulo comentou, a gente tem o outro lado, vocês podem ver que tem distinção de cor, porque conforme foram feitas as ampliações, decidiu-se de que ia se manter essa diferença de cores, porque é o que eu sempre costumo dizer, a madeira foi um ser vivo, ele foi morto, né? Ele deixou de ser, e a gente está lutando constantemente para ele deixar de apodrecer. Mas o tempo deixa a sua história, e a gente quis deixar registrado na nossa fachada mesmo a própria história da madeira, porque são ampliações diferentes. Então, conforme eu já tinha até comentado antes, durante a anedota que eu estava contando para vocês, a empresa tem mais de 30 anos hoje, começou com a parte de venda de máquinas, para o mercado que estava recém começando na parte de madeira mais sofisticada, então eles usavam muito maquinário e poucas conexões. Conforme os anos foram passando, a gente deixou de trabalhar exclusivamente com maquinário e começou a revender a parte de conexões e posteriormente a fabricar também. Então, hoje, a nossa sede central é Itália, e a gente já tem filiais em mais de 15 países diferentes, e já atendemos todos os continentes com presença de agente atendendo o local normalmente. Aqui no Brasil, a gente está desde 2011, eu comecei aqui em 2011, em 2012 a gente estreou o nosso estoque aqui, então esse ano faz 10 anos que a gente tem estoque no Brasil. Por que estoque no Brasil? A gente tem 10 mil produtos, e para você ficar tendo que trazer da Europa sempre em pequenas quantidades não é interessante. Então, a gente montou um estoque aqui no Brasil, como montou em outros países na América do Sul e no mundo também, para ter produtos no país. E o que a gente trabalha? A gente trabalha com algumas linhas. Falando de baixo para cima, porque, puxando o que eu comentei no início, máquinas e equipamentos foi o nosso primeiro produto. Hoje em dia, ela é a nossa quinta linha, mais ou menos. Então, a gente trabalha com o nosso grande forte, a parte de fixação, que são conectores, parafusos e outros tipos de conexões, a parte de vedação, de permeabilização e vedação ao ar, né? E também a umidade. Acústica, que é um tema que, conforme as construções de madeiras estão evoluindo, está ficando cada vez mais em voga. E anti-queda, porque quando a gente começou, em função do que a gente entendia de conexão para madeira, e tinha muitos telhados em madeira. Então, a gente entrou com a parte de parafuso, depois desenvolveu linhas específicas para isso, e não só para madeira, mas também para outras utilidades. Mas em se falando de construção em madeira, a gente tem muita mentalidade desse tipo de construção, que foi a construção dos colonos, né? Então, você tinha tábua e mata junto. Essa era, basicamente, a nossa referência de construção em madeira. É claro, durante muitos anos, a nossa realidade foi o senhorzinho da direita ali, serrava, fazia as tábuas, montava a casa, não existia manutenção, e existe uma escola muito antiga, que é a escola alemã, austríaca, que é com esse pessoal vestido bonito aqui, que eles vão ganhando pingentes conforme os anos vão passando. E a especialidade deles é construção e construção de casas, não tanto como a gente fazia aqui, mas sim as casas mais tradicionais europeias, digamos assim. E para isso, não existia muita tecnologia de conexões. Então, eles desenvolveram o quê? Eles desenvolveram a conexão com a própria madeira, seja ela por encaixe, seja ela por pino. E isso foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. Primeiro eram conexões mais simples, depois começaram a vir conexões muito mais detalhadas e complexas. Então, aqui a gente tem um exemplo básico disso. A gente tem a parte de conexão quadrada, digamos assim, e o que eles chamam de rabo de andorinha, que é com um ângulo para evitar a saída da madeira com a movimentação. Mas, isso fica mais ou menos assim, digamos, em uma estrutura, um telhado. Então, você tem aqui dois tipos diferentes de conexão, sem necessariamente estar usando conexão metálica. Mas o que acontece? Conforme você vai pensando em mais carga, e você vai pensando em vãos maiores, você começa a ter alguns problemas com esses tipos de conexão, principalmente esse aqui, quando você faz o rabo de andorinha, você pode ter uma rachadura da madeira, porque você está reduzindo a seção de madeira, ou então você tem que aumentar muito o tamanho da viga, para que aquela seção de madeira sustente uma carga maior. Aí começam a surgir novos sistemas. Começam a surgir sistemas que é estribo ou gravatas, que são essas sapatas metálicas. Elas têm a vantagem de ser rápida de ser instalada, para você fazer viga e pilar, pilar e viga. Mas ela tem uma desvantagem, que é a parte de incêndio, por exemplo, que é uma coisa que hoje em dia
cada vez mais leva-se em conta isso numa estrutura de madeira, porque a parte débil acaba sendo aço e não a madeira. A madeira tem toda a parte de carbonatação e afins, então acaba sendo a parte débil, então a gente tem que proteger ela de alguma forma. Aí começam a vir sistemas ocultos. A imagem ali que está aparecendo é exatamente um rabo de andorinha, mas feito com um suporte de alumínio, ou suporte de inox e afins, para você fazer um encaixe que a gente chama de encaixe oculto, onde você vai ter uma madeira faceada com a outra. Não dá a impressão que isso foi feito, ou uma conexão em si, que uma madeira está dentro da outra mesmo. Depois, começou-se a desenvolver como se fossem linguetas, porque o tamanho das vigas foi crescendo, então aquela gravata já não era suficiente para as cargas que eram aplicadas. Então se desenvolveu conectores maiores, onde você tem a fresagem na madeira e você coloca ele através de um pino passante, ou então através de um pino autoperfurante. Mas em se falar de pinos, a gente puxar um pouquinho atrás a história, depois que se desenvolveu tanto essa parte de conexões com madeira, desenvolveu-se também as conexões madeira com madeira e com pino. Então, você trabalhava com duas densidades diferentes e você tinha o travamento mecânico sem necessariamente estar usando ferragem. Isso fez com que, por exemplo, o Japão desenvolveu muito isso. Então, quem visita o Japão vê templos antiguíssimos que não tem nenhum tipo de ancoragem metálica, desculpa. Aí você pensa assim, tá, mas qual que é a problemática? Porque eu não posso usar isso sempre, em vez de usar a metálica. O problema é a carga, vão livre, tudo isso começa a complicar um pouco. Mas ainda existe a possibilidade de você fazer sem uma ferragem. Há poucos anos atrás saiu esse prédio, que hoje se não me falha a memória, é uma revista, e ele foi feito basicamente todo com madeira, sem uma conexão metálica, trabalhando com densidades de madeiras diferentes. Então, nessa imagem aqui dá para ver a conexão ali que tem uma cor diferente, porque é uma densidade diferente da madeira. Esse é um arquiteto japonês, e o grande desafio aqui era isso, não trabalhar com ferragens. Não porque não existia tecnologia de ferragem, mas porque eles queriam fazer dessa forma. É possível? É possível. O problema é que te gera outras dores de cabeça. E daí a gente entra na solução metálica, conectores metálicos. E os conectores metálicos, eles evoluíram ao longo dos últimos anos muito e vem evoluindo cada vez mais. Porque a gente saiu do comportamento da madeira, que você tem a carga e ela tem a ruptura direta, e a gente começa a trabalhar, por exemplo, com conexões com prego, porque ele tem uma ductilidade, então ele trabalha um pouco, só que chega um ponto que ele não suporta mais. Aí vem a parte de conexões mais modernas, que são parafusos, que daí tem um trabalho bem diferente em função da conexão dele com a madeira. Depois disso, e antes até mesmo do que os parafusos mais modernos, surgiram outras conexões como essa, que chama-se Bulldog, onde você faz a prensagem das madeiras. Então, aqui na imagem são 3 madeiras que estão sendo prensadas. Você faz um furo em todas as madeiras, aí você coloca entre as conexões, do meio você coloca esse tipo de conector com essas garras, e quando você faz a prensagem dele, você tem uma possibilidade de você trabalhar com um arco, por exemplo, você consegue transferir a força. É um sistema que foi desenvolvido durante muitos anos e foi usado durante muitos anos. A desvantagem dele é que você tem muita ferragem envolvida. E, novamente, quando a gente fala a parte de segurança a incêndio, começa a ser uma coisa complicada. Mas ele tinha sua limitação também da própria carga. Então começaram a surgir o que a gente chama de parafusos para madeira. A gente tem os tradicionais, que foi o primeiro desenvolvido, que é o tira-fundo em muitos países. Aqui no Brasil ele é bem conhecido porque é o que o pessoal indica muitas vezes para madeira, então ele é uma cabeça sextavada, com um corpo, só que se vocês notarem a diferença entre um e outro, vocês já vão ver que, claro, o tipo de cabeça modifica, você tem uma área sem rosca maior, você tem outras tecnologias e principalmente o fuso. Porque qual que era o problema? Nós pegamos o metal mecânico e levamos para a madeira. Então, quando você tem fusos muito próximos e muito pequenos, conforme você vai furando, primeiro que é difícil de colocar o parafuso, porque a ponta dele acaba muito drasticamente. Então, fica difícil você colocar. E quando você coloca, ele exige muita força para você colocar,
e a área de madeira que ele está agarrando é muito pequena, então ele acaba não tendo uma resistência tão boa. O que foi se estudado, o que foi se modificado? A angulação de fuso e também a distância entre eles, e a profundidade da própria rosca. Então, com isso, eu faço o quê? Se eu tiver uma carga na minha estrutura, se eu tiver uma carga cisalhante, eu tenho parte do parafuso, ele maceta a madeira, que é aquela primeira parte de cima ali que está com a seta, então ele vai estar macetando aquelas fibras da madeira. O parafuso ele vai dobrar sem ele quebrar, porque isso é muito importante. A ductilidade do aço é muito importante, porque a madeira ela vai estar sempre trabalhando. O tempo inteiro ela trabalha. A vida dela toda ela está trabalhando. Se você tiver um aço ou um sistema de conexão que ele quebre muito, que ele seja frágil, então você pode ter uma quebra e a estrutura vir colapsar. Em contrapartida, quando você tem um sistema onde você tem mais um escoamento do aço maior, você tem uma possibilidade de que o aço trabalhe junto com a madeira. É a mesma coisa você pegar um aço e ficar mexendo ele para cima, para baixo, até ele quebrar. Então, ele tem um bom tempo que você faz esse movimento sem que ele quebre. Então, essa resistência ao se deformar é muito importante, porque com isso, ele deforma, mas ele não quebra. Claro que ele chega num ponto de carga que acaba quebrando, mas essa carga é bem mais alta. E daí você tem a parte com a rosca. Se vocês conseguirem ver, vocês vão ver que entre os fusos da rosca, você tem madeira. E é isso que faz com que ele agarre. Diferente de um prego, mesmo que seja um prego anelado, a quantidade de madeira que tem ali não é tão grande, então você não tem um arranque tão grande dele. Com parafusos você já tem isso. E o que acontece quando a gente volta no parafuso tradicional? Como aquele espaço entre o fuso da rosca é muito pequeno, você também não tem muita madeira ali. Então, quando você puxa, você não tem tanta área de contato. Então, ele sai mais fácil. E, claro, isso é um briefing rápido do que aconteceu ao longo dos anos. Então, você teve desde tecnologia de ponta, entalhe, passo de rosca, enceração, tipos diferentes de cabeça, tipos diferentes de aço, que tudo foi evoluindo conforme os anos foram passando. Para quê? Para que você pudesse adaptar o uso da sua conexão ao tipo de parafuso, ao tipo de conector que você vai utilizar. Porque, claro, existem cenários onde você volta para o tradicional, você volta para, por exemplo, uma barra roscada com um porque e arruelo dos dois lados. Qual que é o problema nessa conexão? É uma conexão interessante, não é uma conexão ruim. Claro, você tem a desvantagem de reaperto, muitas vezes, que você precisa fazer, tem essa desvantagem. Mas o principal é quando a gente está trabalhando em carga. Porque quando você está trabalhando em carga, se você tem a carga como a rosca está lisa dentro, entre aspas, ela passa lisa dentro da madeira, toda a força vai para as duas pontas, para a arruela e para a porca. E você vai amassar a madeira ali. Então, você pode danificar muito dessa maneira. Então, claro, sem contar o tempo de trabalho e afins. Então, toda essa evolução que veio ocorrendo ao longo dos anos, ao longo dos últimos 30 anos na parte de conexões, ele veio também acompanhando o próprio desenvolvimento do mercado. E isso faz com que a gente trabalhe desde coisas mais, entre aspas, simples, como, por exemplo, uma união entre paredes, que é o slide que está sendo mostrado aqui, ou então você fazer uma amarração de uma laje de madeira, de uma laje em CLT, que é madeira laminada cruzada. Então, mas nada impede que você trabalhe dessa forma, trabalhe uma mescla entre os sistemas mais tradicionais e os sistemas, entre aspas, um pouco mais modernos. Então, aqui a gente tem uma barra roscada, com porca e arruela, e 4 parafusos fazendo um reforço, fazendo um aperto, porque esse é um parafuso de apertar. Porque existem parafusos que você aperta e existem parafusos que você tem rosca nos dois lados, no parafuso inteiro, que ele vai trabalhar com compressão e tração. Depois, um pouco mais para frente, eu acabo entrando no mérito. Então, é exatamente isso. Quando a gente começa a aumentar as cargas, ou seja, você começa a subir a carga que a conexão demanda, você começa a entender que você tem que modificar um pouco o tipo do parafuso. Aí entram os parafusos com rosca completa. No começo do desenvolvimento dele, uma empresa suíça, desculpe, uma empresa suíça desenvolveu o parafuso que é esse aqui tem rosca, parte lisa e rosca.
Por quê? O maquinário da época tinha uma limitação que ele conseguia fazer a rosca. Então, o que eles faziam? Eles botavam o parafuso na máquina, faziam a rosca de um lado, giravam o parafuso e faziam a rosca do outro. E ficava essa parte lisa. Não por uma necessidade, e sim por não por um ganho, digamos assim, mas sim por uma necessidade. Depois descobriu-se que você tinha uma vantagem ali de uma porcentagem tendo essa parte lisa no meio, porque você tem uma área que ele consegue trabalhar um pouco melhor. O mercado se desenvolveu e consegue 2,5 metros, por exemplo, de parafuso com rosca completa. E por que isso é importante? Quando a gente está numa estrutura onde exige mais carga, se você tem um parafuso liso, a tendência é que, liso que eu digo assim, a parte dele lisa e a parte com rosca. Por que você tem um parafuso dessa forma? Porque quando eu estou colocando ele na madeira, assim que ele passa, pensa que ele está indo de uma madeira para outra, como aqui na imagem, de uma madeira para outra. Quando ele está passando de uma para outra, ele vai ter um afastamento normal, porque ele está começando a entrar a rosca na outra madeira. Esse afastamento, você precisa depois juntar, a menos que você coloque sargento antes para fazer isso. Mas, como você tem uma parte lisa do parafuso, ele passa liso pelo buraco da primeira madeira. E a hora que ele encosta a cabeça na face da madeira que está sendo presa, ele começa a empurrar essa madeira e faz um travamento. Mas quando a gente tem uma carga cisalhante ali, como é o caso aqui que está sendo mostrado nessa imagem, você tem a parte com rosca, que está travando na madeira, e você tem uma parte lisa muito grande. Então, todo o esforço vai para a cabeça do parafuso. Então, o que pode acontecer? É o que estava sendo mostrado naquela outra imagem, que o parafuso dobra e ele começa a entrar dentro da madeira. E daí você não tem uma resistência de carga tão alta quanto se você tivesse um parafuso com rosca completa. Por quê? Parafuso com rosca completa, você tem o efeito cisalhante, você tem uma parte do parafuso comprimindo e uma parte do parafuso tracionando, como na primeira imagem aqui da direita em cima. Então, você tem uma parte comprimida e uma parte tracionando. Se eu coloco só um, ele vai trabalhar em um sentido só, porque muitas vezes eu tenho dificuldade de acesso, por exemplo. Então, eu tenho a opção de trabalhar, em vez de eu trabalhar com ele encruzado, que é o que a gente indica, eu trabalho com ele, por exemplo, só de baixo. Você tem uma redução da resistência, mas mesmo assim você tem ele trabalhando nas duas madeiras, no caso. Claro, a área dele de atuação é menor de quando você está trabalhando com 2 parafusos, que você tem eles 2 ali, um pouco para cada lado, então essa área que está em vermelho ali, você aumenta. Aqui exemplifica um pouco isso que eu acabei de comentar, quando você tem o parafuso como o da direita, que é o parafuso que tem a parte com rosca, a parte lisa, e a parte da esquerda é o parafuso com rosca completa. Então você tem o efeito cisalhante, e depois você tem o quê? A resistência que você tem com um par de parafusos, com ele com parte lisa e parte com rosca, e a resistência muito maior quando ele é com rosca completa. Então, é o que a gente costuma dizer que são parafusos de carpintaria e parafusos estruturais. Parafusos de carpintaria, mas eles também podem ser usados, por exemplo, num telhado, ou que eu mostrei antes, numa laje, a depender da carga que você tem ali e do uso que você vai fazer, é claro. Então, isso me permite fazer conexões de N portes. Então, por que isso é importante? Porque uma vez que a gente saiu lá de trás da conexão madeira-madeira, conexão madeira-madeira com pino em madeira, e veio evoluindo, pensando sempre em carga. Vai aumentando a carga, você vai aumentando a carga, vai aumentando a quantidade de andares, por exemplo, da construção em madeira, você vai demandando vigas maiores. Quando você demanda vigas maiores, você tem cargas maiores. Então, começou-se a desenvolver essa parte de conectores exatamente pensando nisso. Então, você sai de uma viga, que é uma viga de 40 por 40, por exemplo, e vai para uma viga de 1 metro de altura como essa. Então, se eu tivesse que colocar aqui uma gravata, teria que ser uma gravata muito grande, ou um conector oculto, é um conector oculto muito grande. Existem esses conectores grandes também, mas, via de regra, com parafuso, você acaba matando toda a sua necessidade de fazer isso. Aqui tem uma imagem mostrando exatamente o que eu comentei sobre quando não consegue colocar. Aqui, por exemplo, se a gente tivesse acesso para colocar, um par de parafusos resolveria, mas aí eu tenho que usar 2 pares de parafuso para poder suportar a carga ali. Só que a gente saiu de construções térreas para construções de 2 pavimentos, né, com telhado e madeira, aí depois saiu disso para começar a fazer escritórios, 1, 2 andares, 2, 3 andares, 4, 5, 6 andares, e começou a subir.
E por que é importante a gente estudar as conexões e a evolução da conexão ao longo do tempo? O nosso diretor vai mostrar um vídeo aqui agora, rapidinho. Guilherme, você põe para mim, por favor. 2008, se não me engano, teve um terremoto no Japão chamado Kobe. E após isso, começou-se muitos estudos pensando em... porque foi um terremoto muito grande. Então, aqui são 7 pisos, feitos em madeira, em CLT, e com peso morto dentro para simular como se existisse. Então, aqui ele está sobre uma plataforma vibratória. Eu acho que ele não iniciou, Guilherme. Não. Não, agora tá tocando. Agora sim, agora estou vendo, desculpa. Então você tem o que? A movimentação dele. Se você vê de longe, você não vê tanto isso. Quando você vai aproximando o zoom, você vai tendo uma noção da movimentação. A próxima câmera é uma câmera interna. Você vai ver o quanto movimenta isso. E por que isso é importante? No Brasil não tem tanto esse problema com zona sísmica, mas a gente tem efeito de vento, e também isso é importante para efeitos de vento. Então, aqui, o que você estuda depois disso? Você estuda o que acontece com os conectores. E foi exatamente isso que a gente foi estudando ao longo dos anos. Por quê? Porque os andares começaram a subir. Então, a gente... Posso passar aqui, Guilherme? Já acabou. Então, nós saímos de cantoneiras, que a gente chama mais baixas, para cantoneiras um pouco mais altas, e também mantendo as mais baixas, porque uma é para um movimento vertical, outra para um movimento horizontal. Só que, quando a gente foi estudar o projeto do Kobe, a gente descobriu que esses conectores mais altos precisavam ter mais área. Então, você aumenta a altura dele mais e ainda mais a largura dele, porque você está subindo mais andares. E lá atrás eu comentei sobre o pino. Mesmo o pino sofreu uma evolução. Então, em vez de você trabalhar com um pino de madeira, para fazer a conexão madeira-madeira, você trabalha com a madeira, aço e um pino autoperfurante para madeira e aço. Então, você vai ter a mesma coisa que a gente teve na outra imagem do parafuso, você vai ter a madeira absorvendo o impacto, e você está reforçando ou conectando a estrutura numa estrutura de aço, por exemplo. Então, você consegue trabalhar com esse tipo de solução. Então, você tem aqui uma área comercial grande, onde você tem todo o peso da estrutura vindo para as sapatas. Você afasta do chão, que é uma necessidade pensando em madeira, sempre, e você consegue também um pouco de momento, transmitir momento nesse tipo de conexão. Aqui há uma imagem com uma conexão feita com pinos, aonde era um ginásio. Então era um ginásio de uma escola em São Paulo. Ele precisou fazer essa conexão e é feito com pino autoperfurante, com a mesma lógica que a gente trouxe lá atrás, aqueles pinos de madeira. E começou a subir mais. Cada vez os andares foram subindo. Esse é um prédio que foi feito em São Paulo. Aqui a gente tem uma estrutura que foi feita em Recife, é uma praça de alimentação. Então, vocês vejam, são 750 metros quadrados. Cada vez, isso aqui foi feito em 2011. Então, já tem mais de 10 anos. Então, para todos podem ver. Muita gente no começo dizia que aqui tinha uma alma de ferro. Tinha discussões na internet, no shopping, no Facebook afins, na época, falando que não, que o pessoal via que era ferro, que ali não podia ser madeira, porque a madeira não ia conseguir resistir. Isso são coisas que já acontecem aqui no Brasil, são estruturas grandes que a gente consegue já encontrar aqui. Mas o pessoal quer subir cada vez mais os andares. Esse é um dos icônicos que foi feito na Noruega, é um hotel feito em madeira, e você começa a ter problemáticas. Como é que eu faço determinadas conexões? Como é que eu uno? Como é que eu subo andares? Então, você começa a surgir com novos materiais, por exemplo, resinas epóxicas, que em vez de você fazer uma conexão mecânica, você faz uma conexão química. Então, você funde 3 elementos, madeira, aço e a resina, para que eu consiga fazer pórticos maiores, para que eu consiga transportar o pórtico, ou que eu transporte menor, mas na obra eu una eles e levante, sem precisar tanto de ferragens colocadas. Aí a gente vai para lajes. Lajes existem, você pode trabalhar com conexão com parafuso, ou você pode trabalhar com conectores de encaixe rápido. E por que isso é importante? Porque muitas vezes você faz
o cerne da construção, e depois você tem que vir encaixar. Nesse caso aqui, ele está mostrando um encaixe de fachada. Ele pré-fabrica a fachada, o esqueleto está pronto, ele vem com a fachada e só encaixa. Se ele tivesse que vir encaixar e parafusar ou fazer outro tipo de conexão, talvez ele perdesse tempo. Então, você está industrializando, utilizando o que você tem à mão de tecnologia. E a gente pode trabalhar até com sistemas mistos, por exemplo, madeira e concreto, desde uma renovação de uma estrutura antiga, que é o caso da figura de baixo aqui à esquerda, ou até você fazer uma laje composta, onde você tem parafusos colocados a 45 graus, com a mesma ideia daquele que eu falei lá atrás, de compressão e tração, e você tem uma capa de concreto sobre. Então, você reduziu a tua área da tua laje, e você tem uma resistência muito grande. E cada vez surgem mais tecnologias. Essa é uma tecnologia baseada no CARES, dos carros de Fórmula 1, para você poder, que ele tem alguns dentes, e você, com a compressão desses dentes, entre as madeiras, você consegue fazer uma união mista, por exemplo, que você tem aqui, tem uma laje e viga, e no outro caso aqui você tem as paredes sendo conectadas entre elas. Para quê? Porque você dissipe mais a energia na estrutura como um todo, e não concentre tanto elas em um só local, para que você consiga reduzir a seção transversal de madeira quando necessário. Novamente, sobre aquele hotel, qual que foi a problemática deles? As conexões que existiam na época demandavam uma seção de madeira muito grande. Então, vocês veem pelas fotos a proporção entre a pessoa e o tamanho da conexão. E em muitos andares, a madeira, porque teve que fazer passar cruzada para contraventamento, ficou no meio do quarto, por exemplo. Claro, para quem gosta de madeira, não liga tanto, mas se você pensasse em um vão maior para fazer, por exemplo, numa sala, um escritório, seria um pouco mais complicado você fazer isso. Então, surgem soluções como peças metálicas para você fazer os pilares. Então, você pode fazer a conexão de pilar, e você, com que isso? Às vezes você tem uma viga com 10, 20, 30 metros de comprimento, você tem vigas menores, um pilar que conecta entre elas metálico, que vai transmitir a carga para baixo, e você consegue aumentar a distância entre os pilares. E isso é importante quando a gente está falando de construções pensadas em escritório, por exemplo. Você quer ter vãos livres maiores. Mas, claro, conforme vai subindo os andares, você precisa dissipar mais a energia. Aí surgem novos conectores que fazem isso. Então, você tem parafusos colocados ali prendendo com a laje, você tem aquele pilar que eu mostrei antes, e mais parafusos conectando com a laje, fazendo com que você transmita. É como se fosse quem trabalha com construção civil sabe que eles fazem nos pilares o concreto armado, eles jogam para dentro da laje para fazer uma dissipação de energia para a laje também. Então, são parafusos colocados a 45 graus, com o mesmo intuito de você ter uma resistência maior dele e mais fibras sendo alcançadas. Então, ele acaba ficando desse jeito. E por que isso é importante? Quando eles fizeram um hotel lá na Noruega, a distância entre pilares ficou pequena, porque eles não tinham esse tipo de tecnologia à mão. A tecnologia foi meio que sendo desenvolvida em paralelo enquanto eles estavam construindo. Então, isso faz com que, pensando em conector e tipo de conexão, você consegue começar a aumentar as distâncias, sair de 4x4 para 5x5, 10x10, e você tem vãos livres maiores, pensando em o que você vai conectar. E por que isso é importante daqui para frente na evolução dos conectores? Porque cada vez mais o céu é o limite. Cada vez mais está se falando em prédios maiores, 30, 40, 50 andares. Primeiro era o cerne de concreto, hoje em dia já não é mais cerne de concreto, porque já não é mais um problema para a parte de elevador. Então, a evolução das conexões tem acompanhado, às vezes um pouquinho atrasado, mas tem acompanhado exatamente isso. Então, cada vez mais empresas vão desenvolvendo, não só nós, mas outras empresas ao redor do mundo, desenvolvem sistemas e conexões pensadas sempre em resistência maior, claro, com certeza, e cada vez mais a altura dos prédios está subindo. Basicamente seria isso, acabei extrapolando um pouquinho o meu tempo, peço desculpa. Queria agradecer ao Paulo e o evento pelo convite, é sempre uma honra falar sobre construção em madeira, a gente tenta ser o mais sucinto possível, porque o tema é grande,
Mas aqui estão meus contatos, caso surja alguma dúvida, caso surja alguma indagação. Claro, a gente tem agora a parte de perguntas também, caso tenha, mas a gente está à disposição para auxiliar vocês, desde um projeto pequeno até um arranha-céu. A gente tem soluções para isso tudo. Beleza? Obrigado, Christian. Muito obrigado pela sua palestra. Rapaz, eu perdi um monte. Fiquei aqui assim, ó. Cara, que fantástico. A gente desconhece esse tipo de trabalho que vocês fazem, esse tipo de conexão. É muita tecnologia e ela vai crescendo de acordo com a necessidade, de acordo com os arquitetos vão pensando. Isso é fantástico. Assim, o céu é o limite, tanto para os prédios como para o desenvolvimento de materiais. Eu acho isso fantástico. Com certeza. Né? Cada dia mais... Fala. Não, cada dia mais isso vem acontecendo mais rápido. Eu estou desde 2011, no começo, eu lembro que o pessoal falava que o Brasil era meio que a Itália ou alguns países, a Espanha, há 20, 30 anos, isso em 2011 atrás. Houve uma evolução tão rápida no mundo da madeira que isso aqui fez catapultar isso no Brasil também. Então, a gente já tem prédios feitos no D-frame, a gente já tem prédios saindo em CLT, então tem muita coisa acontecendo, tem fábricas começando, então é uma realidade hoje a madeira já na construção civil, ela deixou de ser aquele patinho feio da construção civil e começou a ser uma realidade muito grande hoje. Vou pedir só para você parar a compartilhação da sua tela, para a gente falar nós dois só aqui, para ficar melhor aqui. Bom, está nos acompanhando aqui a Camila Alves, o Miguel Totoriello, a Letícia Alberto Araraquara, a Ali Fátima Nogueira Silva, o Anderson Constantini e o Carmo Mota já faz a pergunta. Gostaria de saber se essas conexões podem ser usadas em edificações no litoral. Sim, você tem... Você tem alguns conceitos, normalmente. Quando você trabalha com uma estrutura fechada, você tem o que o pessoal fala de uso interno, você está usando internamente. Então, quando você coloca o parafuso, principalmente parafusos, vamos pensar numa conexão que você tem, normalmente, a cabeça do parafuso aparente. Então, você tem o resto do parafuso todo protegido. Então, você pode trabalhar com aço galvanizado, por exemplo, ou você pode trabalhar com outros tipos de aço, e até aço inox. Então, a gama de... É claro, você tem... Quando você fala de aço inox e aço tradicional, você tem uma correlação. Preço e resistência. Então, você pega aço inoxidável, tem uma resistência baixa, a mecânica, mas tem um preço muito mais alto. E já o aço galvanizado tradicional, perante o litoral, tem uma resistência menor, uma resistência salina, digamos assim, menor, mas uma resistência mecânica mais alta. Depois você tem mesclas desses produtos até você chegar no ideal, ou mesmo tratamento superficial que é feito da mesma forma que é feito em automóvel. Você faz um tratamento superficial no parafuso, por exemplo, pensando que você vai colocar ele uma vez, você vai ter uma perda dessa resistência, mas você já pensa isso antes, e você garante que ele dure mais tempo perante um ambiente tão agressivo quanto a beira-mar. Outra coisa que é importante para a agressividade ao aço é o próprio pH da madeira. Conforme você modifica o pH, a madeira torna-se mais corrosiva ao aço. Então, a gente tem estudos que você tira parafuso da madeira que estava na beira do mar, onde a cabeça não teve quase nada de oxidação. A hora que você olha o corpo do parafuso, você tem oxidação. Por quê? Porque aquela madeira tinha ou um tanino com pH alto, ou a madeira ficou com pH alto por algum tipo de tratamento, ou pela própria madeira, tem essa característica. Mas sim, respondendo a pergunta, nessa volta para responder a pergunta, sim, é possível utilizar a beira-mar. A gente tem várias obras aqui de clientes já à beira-mar. Ótimo. Então, falando sobre beira-mar, nosso último palestrante, o Alejandro Madeiro, vai falar da Argentina. O trabalho dele é construções de madeira no litoral, na costa atlântica da Argentina, tá, gente? Então, ele vai falar muito sobre isso. Então, você fica ligado que tem mais explicações sobre isso no final na nossa segunda parte do Congresso Maior de Roma, no final. Vamos lá. Quem está falando mais aqui? O Sandro Doer, boa tarde. O professor Dr. Gonçalo Mendes está falando lá do Maranhão. José Mauro de Almeida, de Viçosa. A Márcia Souza, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Maria Gabriela Barcelar. O Everson Delano Lopes, de Diamantina, Minas Gerais. Manuelzito Botelho. A Cristiane está falando de Goiânia. O Sandro Doer já pergunta: qual o vão livre que esse tipo de estrutura permite? 7x7 é um vão livre passível, 10x10 já é um vão livre alcançável.
pensando em conexões mistas. Então, você vai trabalhar não só com o conector, mas você vai trabalhar com a laje também. Então, você faz um trançamento entre lajes, e você usa também os conectores, mas 10 por 10 você já consegue fazer. Só que pense que se você trabalha 10 por 10, você tem que trabalhar no prédio como um todo, tá? Então, todo o prédio teria a composição 10 por 10. Internamente, você teria vigas falsas, digamos assim, para você, ou então, claro, um reforço pontual em algum local, mas o core, a parte mais importante, estaria nessas pilares, e você consegue já fazer 10 por 10. Mas, assim, existe a possibilidade de aumentar, nós podemos ter vãos maiores no futuro, quer dizer, sim, a tecnologia conforme... um dia que assim, pode fazer de 30, sei lá, estou brincando, mas 30, 40 metros, nós temos conexão para isso? Não duvido, tá, Paulo? Não duvido, porque você vai, por exemplo, para a Itália, para a Europa, Alemanha, você vai em estádios lá onde você tem vãos livres de 30, 50 metros, que você está só com a estrutura de madeira. Claro, você tem um tipo diferente de estrutura, né? Nesse caso, é um arco. A gente tem um caso aqui no Brasil de um hangar que foi 50 metros de vão livre, que a pessoa queria guardar os aviões dele. Então, é possível. Falando assim, prédio, isso torna-se um pouco mais complexo, porque a gente está falando em andares e movimentação lateral, tem vários outros fatores, mas já é possível você fazer isso, e a tecnologia vem aumentando cada vez mais para você fazer sistemas mistos, onde você consegue aumentar isso ainda mais. Agora a pergunta, assim, todas as conexões que você mostrou, todo esse trabalho que é feito pela Rotoblas, é só para grandes obras, só para grandes edifícios? Eu também, lá na minha casa, que eu quero fazer uma área, madeira engenhada, eu tenho o parafuso adequado para aquele tamanho de obra, ou só tem um tipo de tamanho? Não, a gente, por exemplo, na parte de parafuso, a gente começa, sei lá, 16 milímetros de parafuso até 2,5 metros de parafuso. É claro, a realidade de obras tão grandes são poucas que acontecem ao longo do ano, ao longo dos anos. O que a gente tem mais são obras menores, ou então mesmo a pessoa que está fazendo um do-it-yourself em casa e precisa. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente atende, costumo brincar que a gente atende quem quer comprar, independente de quem seja, pessoa física, pessoa jurídica, quem for. Mas sim, existem soluções desde móveis, por exemplo, para deck, fachada, pergolado, e casas, estruturas e afins, na parte de conexões. Nós estamos fazendo o nosso workshop do MyWood Home, vamos construir, né? Vamos transformar numa casa de alvenaria numa casa sustentável, e vamos usar eucalipto tratado redondo, tá? Toras de eucalipto. Também tem conexões para esse tipo de material diferente, porque aí você mostrou só tora quadradas retangulares e tal. Também tem para o redondo? Sim, tem. A gente fez um trabalho alguns anos atrás com o pessoal da Plantar, o pessoal da Maru, que eles tinham esses sistemas de fazer com madeira roliça. Então, você fazia vigas triplas, vigas quádruplas, você ia fazendo o quê? Juntando toras para você fazer vigas maiores. O que eles faziam? Furavam as vigas e passavam uma barra roscada e travavam. Qual que era a problemática? De tempos em tempos eles tinham que voltar e dar reaperto. Então a gente fez um trabalho com eles de uma mescla. Você usava parafuso com rosca completa e parafuso com rosca parcial, para você fazer o aperto das madeiras e também a parte estrutural. Então, é possível também fazer para madeira. Eu até mostrei na apresentação uma que se não me falha a memória, é na Bahia, que é um pórtico que foi feito em madeira roliça, com conexões nossas, não se limita só à madeira engenheirada, digamos assim. Não que a madeira roliça não seja engenheirada. A gente fala madeira roliça, fica mais fácil entender, porque a gente fala madeira tratada, todo mundo pensa assim em madeira tratada para fazer pergolado e madeira para fazer morão de cerca, sendo que madeira, a Ascali faz um trabalho fantástico, construindo casas maravilhosas de madeira tratada roliça. É por isso que eu normalmente, até brinquei da parte de engenheirada, porque a madeira roliça, ela é muito engenheirada hoje em dia. Você tem empresas que fazem, a própria Amaru fazia isso, eles torneavam a madeira para deixar ela numa medida só, por exemplo. Então, ela é engenheirada no final das contas. O Birajara Antônio de Paula está falando de Irati, no Paraná. E nós já estamos chegando no nosso tempo, falta só um minuto, então eu queria Christian, as suas considerações finais. Primeiro de tudo, novamente agradecer a você e ao evento. É sempre importante estar difundindo ideias, e
para quem ainda não acredita, acredite muito na madeira. Os próximos anos serão muito interessantes para o Brasil na construção em madeira. O mundo já está vendo isso. O Brasil está num bom caminho. A gente teve agora, há pouco tempo atrás, a saída da normativa nova, a normativa de wood frame está saindo também, então bastante coisa vai começar a acontecer. Então, desde projetos pequenos a projetos grandes, a mensagem que fica: acredita em madeira, porque soluções para conexões a gente já tem. Bom, obrigado, Christian, obrigado pelo seu tempo, pela sua palestra, eu adorei a sua palestra, eu vou fazer questão depois de divulgar bastante, porque tem pessoas que desconhecem, eu era uma delas, tá? E desconhecia o que vocês fazem, a gente vê tanta coisa, mas a funcionalidade, como é que é, tudo era muito distante da realidade de muitas pessoas, inclusive que eu me acho muito bem informado, e olha que eu aprendi muito na sua palestra. Muito obrigado, e vou pedir para o nosso diretor já deixar tudo prontinho, porque o nosso próximo palestrante, o Emanuele Fornali, está prontinho lá da Itália para entrar ao vivo no nosso My Wood Home, segunda edição, agora à tarde. Nosso diretor Guilherme, roda a vinheta do nosso próximo palestrante.